Olá, seja muito bem-vindo, que alegria me conectar com você no dia de hoje para mais um programa de Em Dia com Deus. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu vivermos do que em dia com o Senhor. E desde já, eu já quero te pedir, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo e seja abençoado. Fique conectado, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração no dia de hoje. Sabe, gente, nós vivemos tempos em que o mundo tem caminhado em uma velocidade muito alta. Não à toa, quando abrimos as redes sociais, uma avalanche despejada na nossa mente de informações do que tem acontecido ao redor do mundo. De fato, vivemos dias muito agitados. E diante dessa realidade, existe algo que me chama a atenção. Porque alguns certos tipos de comportamentos, de hábitos, de escolha, que um dia almejavam ser respeitados nos dias atuais, esses mesmos hábitos, comportamentos, escolhas têm sido impostos para todas as pessoas. De uma forma que se você não fizer o que eles dizem que você deve fazer, ou se você não fizer o que a sociedade inteira está fazendo, você então está errado, você é um problema, e talvez você se sente assim, principalmente você que quer estar em dia com Deus. Porque você pensa, puxa, eu quero estar em dia com Deus, mas parece que tudo ao meu redor me conduz para um caminho que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para a minha vida, sabe? Eu acredito que nós precisamos fazer uma distinção entre duas palavras diante dessa realidade que nós vivemos. Existem coisas que são comuns. E o que é comum? É o que todo mundo faz. Então, o que todo mundo faz se torna algo comum. Porém, existem pessoas que dizem que tudo o que todo mundo faz é algo que se torna normal. Mas existe uma distinção entre o que é normal e o que é comum. Para você e eu estarmos em dia com Deus, precisamos saber que comum é o que todo mundo faz, normal é o que é certo aos olhos de Deus. Então, o fato de algo ser comum aos olhos das pessoas não quer dizer que isso é normal aos olhos de Deus. E para estarmos em dia com Deus, precisamos ter isso com clareza, para que isso paute a nossa vida. Especialmente porque você já deve ter ouvido da sua avó ou ouviu de alguém, da avó de alguém, dizendo, olha, você não é todo mundo, e eu quero te reforçar isso, você não é todo mundo. Todo mundo pode viver de uma forma específica, mas se você quer estar em dia com Deus, você tem que saber, eu não sou todo mundo e eu vou viver de acordo com aquilo que Deus tem para a minha vida. É curioso que essa pressão do ambiente onde estamos, essa pressão social, não é algo novo. Embora nos dias de hoje o acesso às informações tenham acelerado muito e potencializado essa pressão que você e eu sofremos, essas pressões sociais não são elementos novos. Se olharmos para a palavra de Deus, veremos que muitos anos atrás, um grupo de homens estava também dentro de um contexto onde as pessoas que faziam parte desse contexto não queriam estar em dia com Deus. Na verdade, a vida delas era uma bagunça. Elas estavam vivendo completamente distantes de Deus. Mas um grupo de homens estava naquela região, naquele local, não por vontade, mas eles estavam ali, porque existem momentos em que você não está por vontade própria em um lugar, mas se você está nesse lugar, você precisa entender qual é o seu papel dentro deste lugar, e o seu papel não é ser igual a todo mundo. O seu papel é fazer a diferença como um filho de Deus, como uma filha de Deus, como alguém que verdadeiramente quer estar em dia com Deus. Talvez você se pergunte, mas pastor, quem são esses homens? O que era esse lugar? Sobre o que você está falando? Eu quero ler um trecho da palavra de Deus com você no dia de hoje. E hoje nós leremos um texto que está no livro de Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 1. Faremos a leitura dos versos 8 até o verso 21. E diz assim a palavra de Deus. Passando os 10 dias, ou melhor, vamos lá, voltando um pouquinho. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel, tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o que vai acontecer? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. O verso 11.
Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com as dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E o verso 21 conclui dizendo: Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Eu não sei se você conhece a história desses homens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Homens que estavam em uma localização que não era o seu lugar de origem, mas haviam sido separados junto com outros jovens para serem pessoas que serviriam o rei dessa nação. É curioso que quando o rei separa alguns jovens para essa função, ele diz para os seus servos: vocês vão cuidar muito bem desses homens. Esses jovens serão cuidados de uma maneira especial e vocês vão dar a comida da minha mesa para eles, para que eles sejam alimentados com o melhor das refeições, com o melhor das bebidas, que eles sejam fortes, preparados, enfim, vocês vão investir na vida deles. Mas Daniel, junto com seus amigos, se posiciona de uma maneira diferente diante dessa situação, especialmente porque eles sabiam que os alimentos servidos na mesa do rei eram alimentos consagrados a ídolos. Então, Daniel diz: olha, é o seguinte, ele fala para a pessoa que ia cuidar deles: vamos fazer uma experiência, você não vai nos dar esse tipo de comida. Pelo contrário, você vai servir a gente com vegetais e com esse tipo de bebida, enfim, vocês vão nos dar uma alimentação separada. O chefe do rei, lá, o homem que estava trabalhando na função, fica um pouco inseguro com a situação, porque ele diz: será que eu vou fazer isso? Isso pode custar minha cabeça. Mas Daniel diz: vamos fazer o seguinte, a gente faz um teste durante alguns dias. E o homem decide fazer isso. E para surpresa dele, depois de 10 dias, Daniel e seus amigos estão muito mais fortes do que os demais jovens que estavam comendo da mesa do rei. Isso me chama muito a atenção porque, de fato, Daniel estava em uma situação, em um contexto onde existia uma pressão muito grande para que eles fizessem e seguissem o caminho dos outros homens ali, dos outros jovens, para que eles fizessem o que todo mundo iria fazer, para que eles se rendessem à palavra do rei, ao direcionamento do rei. Mas Daniel decide ser fiel a Deus, não se submetendo àquela situação, e o posicionamento de Daniel traz algo maravilhoso. Meu irmão, guarda isso na sua vida, guarda isso no seu coração. Quando você é fiel a Deus, Deus te honra diante dos homens. Quando você é fiel a Deus, fazendo algo que é incomum aos olhos das pessoas que estão ao seu redor, mas faz sentido para você porque está de acordo com o que a palavra de Deus te direciona, eu posso te garantir, Deus irá te honrar diante das outras pessoas. Foi o que aconteceu com Daniel, foi o que aconteceu com seus amigos, diante de um cenário, de uma pressão para que eles se adequassem ao
padrão que estava sendo estabelecido naquele lugar, eles se posicionam de forma diferente. Porque eles disseram, opa, peraí, isso pode ser comum aos olhos das pessoas, mas não é normal aos olhos de Deus. E eu prefiro ser fiel aos olhos de Deus do que viver o que todo mundo está vivendo. Meu irmão, minha irmã, se você quer viver em dia com Deus, você precisa ter isso com clareza. Não dá para viver da forma como todo mundo vive. Não dá para fazer o que todo mundo faz. Pode todo mundo estar indo em uma direção, mas se Deus é claro em te dar uma outra direção, uma direção que é contra a cultura que vivemos, porque a palavra de Deus muitas vezes é contra a cultura, para não dizer quase todas as vezes, ainda assim você decide ser fiel. E aqueles que são fiéis a Deus desfrutam do favor de Deus sobre a vida deles. Daniel e os seus amigos foram fiéis ao Senhor, não se submeteram àquele tipo de refeição que estava sendo imposto para eles. E Deus os honrou. Guarde isso. Quando você se posiciona de acordo com a sua fidelidade a Deus, Deus te honra diante dos homens. Isso é algo poderoso. E Deus honrou a vida de Daniel e de seus amigos de uma maneira tão especial, mas tão especial, que terminado o ciclo de preparo que o rei havia estabelecido para esses homens e também para os demais jovens, o rei então conversa com Daniel, conversa com seus amigos e ele se surpreende com o que ele vê. Por que ele se surpreende? Olha só, está escrito no verso 17. Porque a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Olha só que poderoso isso. Eles foram fiéis a Deus e Deus derramou graça sobre a vida deles, uma graça que se revelou em sabedoria e conhecimento derramado sobre a vida deles para que eles cumprissem de uma maneira muito, mas muito eficiente e diferenciada aquilo que eles deveriam cumprir. Deus derrama graça sobre os seus filhos quando eles são fiéis. Isso é algo tão maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Se existe algo que realmente me deixa assim em êxtase, é essa realidade. Como Deus é fiel àqueles que são fiéis a Ele. Como Deus derrama o seu favor, manifesta a sua graça sobre a vida de quem é fiel ao Senhor. Porque existem momentos em que nós pensamos, mas e se eu não fizer como todo mundo está fazendo, então eu não vou conseguir me sobressair nessa situação, eu não vou conseguir sobreviver? Por exemplo, na escola, se eu não fizer o que todo mundo está fazendo, então eu vou ser excluído. No trabalho, se eu não fizer o que todo mundo está fazendo, pode ser que eu deixe de ganhar alguns contratos ou fechar alguns negócios. Nos relacionamentos matrimoniais. Bom, se eu não fizer o que as pessoas estão fazendo por aí, então pode ser que eu não vou ser verdadeiramente feliz. Tudo isso é mentira do capeta para a sua vida. Não é verdade, porque Deus derrama graça sobre a vida de quem é obediente. Deus derrama o seu favor sobre a vida daqueles que são fiéis. As pessoas podem olhar para você e falar, puxa, essa pessoa é muito diferente. Mas o que tem de diferente de você é o seu posicionamento que resulta no favor de Deus. Não tenha receio de ser diferente, meu irmão. Mas, peraí. Ser diferente de acordo com a vontade de Deus. Porque tem gente que quer ser diferente só por ser diferente. Mas, na verdade, se você decide ser diferente da cultura que nós vivemos, diferente dessa opressão que nós vivemos, opressão que vem nas séries que assistimos, nos jornais que assistimos, enfim, nas músicas que consumimos, em tudo que nós vemos, né? Essa pressão social que quer nos distanciar de Deus, quer nos levar para uma vida que não tem nada a ver com estar em dia com Deus, quando você se posiciona, Deus te honra. Guarda isso. Se você crê nisso, escreve um amém aí no chat. Quando você honra a Deus, Deus te honra. Quando você obedece, Deus te honra. Foi o que aconteceu com Daniel. E Deus derramou favor sobre a vida deles para que eles se destacassem em meio a um cenário que queria colocar eles no mesmo saco de todas as outras pessoas. Eles foram fiéis ao Senhor. E o Senhor derramou graça sobre a vida deles. Eles foram fiéis. E o Senhor derramou o seu favor sobre a vida deles, ao ponto de o rei ficar extremamente impressionado com tudo o que ele estava vendo na vida de Daniel e dos seus amigos. As pessoas querem te oprimir e querem que você faça parte de um padrão estabelecido pela nossa sociedade.
esse padrão que é apresentado como normal, mas não é normal, é apenas comum. Mas não se amolde ao padrão deste mundo. Como o apóstolo Paulo diz, não se amolde ao padrão do mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Transforme-se para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus são a revelação do favor do Senhor sendo derramado sobre a vida dos filhos dele, sobre a vida de quem é fiel, sobre a vida de quem é obediente, sobre a vida de quem não renuncia aos seus valores para ser aceito pela sociedade, sobre a vida daqueles que entendem que somos peregrinos nesse mundo, estamos de passagem e o que importa para nós não é o aplauso das pessoas, mas é o aplauso de Deus, é ser fiel a Deus. Quem é fiel ao Senhor entende que nem tudo que é comum é normal, porque pode ser comum aos olhos das pessoas, mas não é normal aos olhos de Deus. E o que é normal aos olhos de Deus é justamente a boa, perfeita e agradável vontade dele para a sua vida. Mas o que me chama a atenção é qual foi a motivação principal desses homens de serem fiéis a Deus, de decidirem ser diferentes dos demais e até assumirem riscos por causa dos seus posicionamentos. O que foi isso? Sem dúvida nenhuma, foi a devoção deles a Deus. Porque guarde isso no seu coração, meu irmão. A sua vida é a sua devoção. Ou melhor, eu posso dizer isso até de uma maneira um pouco mais polida. A sua vida é a vida da sua devoção. Não tem como você não tem como você separar o que é a sua fé do que é a sua vida, porque vida e fé estão conectadas. No momento em que Daniel e os seus amigos se posicionam diante do rei, diante de um oficial de Estado, diante da sociedade, com esse tipo de posicionamento, um posicionamento de obediência e fidelidade a Deus, eles estavam apenas revelando quem de fato eles eram. E quando você entende que a sua vida é o seu culto, a sua vida é o seu ato de adoração, aí, meu irmão, independente de onde você está, independente da frente de quem você estiver, ainda assim você revela quais são os seus valores, quais são os seus princípios, o que você de fato crê. São nos momentos de maior pressão que você vai ser testado, se você de fato crê nos valores que você diz que crê. Se você de fato carrega as marcas de Cristo na sua vida, se de fato você é um seguidor de Jesus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Palavras de Jesus. A sua vida é o seu ato de adoração. E é por essa razão que eu acredito ser muito valioso a gente destacar que para que você não viva de acordo com o padrão da nossa sociedade, você tem que viver uma vida de adoração a Deus. Porque quem quer estar em dia com Deus, adora ao Senhor com a sua vida. Adora ao Senhor com os seus posicionamentos. Adora ao Senhor com a defesa dos seus valores. Adora ao Senhor na forma como vive. Daniel e os seus amigos fizeram isso. Era anormal aos olhos da sociedade. Era totalmente contra aquilo que as pessoas que estavam ao seu redor achavam prudente. Mas eles não se submeteram à opressão do comum. Mas eles venceram a opressão do comum, vivendo aquilo que é normal aos olhos de Deus, sendo fiéis e obedientes ao Senhor. Que da mesma forma como Daniel e os seus amigos se posicionaram, que você se posicione no dia de hoje. Se posicione diante da nossa sociedade. Todo mundo está assistindo algo que você sabe que não tem nada a ver com o que Deus tem para a sua vida. Não assista. É simples, não assista, você pode dizer isso. Tá todo mundo escutando uma música que você sabe que é uma música que professa o que não tem nada a ver com Deus, o que Deus tem para a sua vida, algo que vai contra a palavra do Senhor. Não escute essa música. Tá todo mundo lendo isso, tá todo mundo assistindo isso, tá todo mundo fazendo aquilo. Meu irmão, eu volto a dizer o que disse no começo desse vídeo. Você não é todo mundo. E tá na hora de você se posicionar como Daniel e os seus amigos. Se você sabe que algo não se conforma com a vontade de Deus para sua vida, renuncie, deixa para fora, abra mão. Não se submeta a algo que todo mundo está fazendo, por mais que as pessoas te digam, não, você tem que fazer isso, você não tem que fazer. O que você deve fazer e o que você tem que fazer é buscar estar em dia com Deus. E você e eu só podemos estar em dia com Deus se vivermos uma vida de obediência e fidelidade ao Senhor. Queridos, guarde isso no seu coração. Guarde isso na sua mente.
Nem tudo que é comum aos olhos da sociedade é normal aos olhos de Deus. E podem te impor a querer a começar a realizar coisas que vão contra a vontade de Deus. Podem tentar te impor, não apenas aceitar, mas trazer para a sua vida hábitos, posicionamentos, conversas, palavras que você sabe que não tem a ver com aquilo que Deus tem para a sua vida. Não se submeta a isso. Não se submeta à pressão do comum. Vença a pressão do comum. Seja fiel a Deus e adore ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua vida, em todos os cenários que você estiver, na escola, no trabalho, em casa, com os amigos, no trânsito. Seja alguém diferente. Seja alguém que vive o que é normal aos olhos de Deus. Não se renda à opressão do comum, mas abrace o que é normal aos olhos de Deus e desfrute do favor divino sobre a sua vida, porque Deus honra quem pela fé caminha em obediência. Guarde isso. Deus honra quem pela fé caminha em obediência. Daniel e os seus amigos caminharam em obediência e foram honrados pelo Senhor, porque onde existe obediência, ali repousa o favor de Deus sobre a vida dessa pessoa. E a minha oração é para que você seja essa pessoa, alguém do qual o favor de Deus repousa sobre você e se revela, te dando a graça necessária para que você se destaque naquilo que você precisa fazer, mas se destacar porque você tem sido obediente e fiel a Deus. E a minha oração por você no dia de hoje é para que verdadeiramente o Senhor te fortaleça, para que o Senhor te dê coragem, para que você se levante diante de uma sociedade que caminha na direção contrária ao que Deus tem para a humanidade, mas você se posicionar sabendo que é melhor ser fiel a Deus do que ser igual aos olhos dos homens. É melhor agradar o coração de Deus e desfrutar do favor dele do que agradar aos homens e desagradar o coração de Deus. A minha oração no dia de hoje é nesse sentido. E eu quero orar por você, orar para que o Senhor te fortaleça na jornada. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom. Te louvamos pela tua palavra que nos instrui e nos direciona segundo a tua vontade. Ó Deus, hoje nós meditamos na vida de homens que estavam em um contexto opressor, Pai. Um contexto que queria estabelecer o que eles deveriam comer, como eles deveriam agir, como eles deveriam viver. Mas mesmo diante desse contexto opressor, esse contexto de imposição, eles se posicionaram, Pai. E se posicionaram de uma maneira fiel a Ti. E o Senhor os honrou de uma maneira maravilhosa. É por essa razão, Pai, que no dia de hoje eu oro pelos Teus filhos e pelas Tuas filhas. Para que em tempos onde tantos hábitos, tantas práticas, tantos pensamentos têm se tornado comum aos olhos dos homens e impostos, Pai, para nós, que a gente possa se posicionar como Daniel se posicionou e nos levantarmos, Pai, como filhos do Senhor, tementes a Ti, gente que carrega os valores da palavra do Senhor no nosso coração e converte para a nossa vida, Pai, sabendo que o Senhor honra quem pela fé caminha em obediência. Por isso hoje eu oro, Pai, por cada um que está conectado comigo e peço, manifesta, Pai, o Teu favor e a Tua graça sobre a vida dos Teus filhos, os capacitando para fazer a diferença no lugar onde o Senhor os colocou para fazer a diferença. E, Pai, fazendo a diferença, sendo fiéis a Ti, que a nossa obediência seja o prelúdio para o Teu favor sendo revelado nas nossas vidas. Eu oro pelo Teu povo, para que eles sejam fortes diante de uma sociedade opressora, que eles sejam fortes para se manterem firmes, Pai, nos propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, se apegue nessa palavra, você não é todo mundo. Que o Senhor te dê graça para você se posicionar e fazer a diferença na nossa geração. E querido, se você quer ser um apoiador desse ministério, eu quero te encorajar, escaneie o QR Code que está aqui na tela para você estar conectado comigo e também poder dar suporte para que juntos nós aumentemos a nossa comunidade de pessoas que querem estar em dia com Deus, para que juntos vejamos o reino de Deus avançando, o evangelho
evangelho, a palavra de Deus sendo pregada e vidas sendo transformadas. Então eu volto a dizer, é só clicar no QR Code e ali você vai ter formas de estar conectado e também de apoiar o nosso ministério. Que Deus abençoe a sua vida. Lembrando, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com as pessoas que você ama. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu vivermos do que em dia com Deus. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo episódio.